Vamos combinar. Heróis são legais, mas quem rouba a cena mesmo são os vilões. Com toda certeza, eles que dão um tempero, que fazem a gente ter medo, raiva e às vezes até torcer por eles. Então bora contar os 5 maiores vilões do cinema, com direito a origens, objetivos e umas curiosidades de bastidores. Eu sou o Henrique. E eu sou o Vitor, e você está no seu Refúgio Nerd. Antes da gente entrar no top 5, precisamos fazer duas menções honrosas. O primeiro é o Predador, que apareceu em 1987 no filme Predador. O objetivo dele não é dominar o mundo nem nada. O que ele quer é caçar, meter o louco. Ele busca um oponente mais forte como se fosse um esporte. E tem uma história de bastidores que é sensacional. Inicialmente, quem ia interpretá-lo era o Van Damme, mas o traje era tão ruim que ele mal conseguia se mexer. Mas depois, por sorte, eles mudaram para o visual que a gente conhece hoje, que é assustador e ao mesmo tempo lendário. A segunda menção honrosa é de um vilão que particularmente eu gosto muito, que é o Davy Jones de Piratas do Caribe. O capitão do holandês voador, amaldiçoado a viver preso ao mar com a cara de polvo e tentáculos. Ele é aterrorizante, mas também tem uma história trágica de amor e traição que dá um peso emocional pro personagem. Exatamente, mesmo com todo esse visual que parece maquiagem, ele foi inteiro feito em CGI. Um CGI tão bem feito que é lindo até hoje. É um exemplo de como a tecnologia e a criatividade se juntam para criar um vilão inesquecível. Do you feel this? Do you feel that dark abyss? Agora, começando a nossa lista de fato, em quinto lugar nós temos Sauron, de O Senhor dos Anéis. Ele começou como um pequeno servo de Morgoth, o primeiro grande vilão da Terra-média, e depois decidiu que queria dominar o mundo. O objetivo de Sauron era aterrorizante. Controlar toda a Terra-média e subjugar todos os povos. Para isso, ele forjou um anel que concentrava parte do seu poder e podia controlar os outros anéis. Sem o anel, ele não podia exercer todo o seu poder, mas mesmo assim, sua influência se fazia sentir em cada canto da história. Exatamente, e mesmo sem aparecer fisicamente na maior parte do tempo, a presença dele é constante. O olho de Sauron em chamas, na Torre de Barad-dûr, é praticamente onipresente, vigiando os personagens e lembrando que ele está sempre um passo à frente. Uma curiosidade interessante é que o Retorno do Rei, o último filme para encerrar a trilogia do Senhor dos Anéis, levou 11 Oscars, incluindo o melhor filme. Muito disso se deve ao peso que o Sauron tem na narrativa. Ele é a força que move toda a trama, mesmo sem dizer uma palavra sequer. O cara é foda, patroa! Inclusive, nós gravamos um vídeo sobre os filmes que mais ganharam Oscar na história do cinema. E o Retorno do Rei estava na lista. Para você dar uma conferida lá, a gente vai deixar o card aqui em cima, viu? Em quarto lugar, veio o Xenomorfo de Alien, o oitavo passageiro. Diferente de outros vilões, ele não tem o plano de dominação, ideologia ou motivação complexa. Ele é pura sobrevivência, um predador perfeito que caça e mata sem remorso. A beleza horrível desse vilão está no design dele. Cada detalhe, a boca dentro da boca, a pele quase biomecânica, foi pensado para causar medo visceral. Ele mexe com medos primitivos, claustrofobia, invasão do corpo e a sensação de que você não tem como se proteger. Cara, e olha só a história por trás de uma das cenas mais famosas. A cena do peito estourando, que foi uma surpresa para os atores, que não sabiam exatamente o que ia acontecer. O choque deles é real e se tornou lendário. Além disso, o filme ganhou o Oscar de melhor efeitos visual, mostrando que o terror e técnica podem caminhar juntos da forma perfeita. No terceiro lugar, entramos no terror psicológico com Hannibal Lecter. Ele é um psiquiatra extremamente inteligente, mas também um assassino canibal. A primeira vez que a gente vê ele é em O Silêncio dos Inocentes, de 1991. E já fica claro, ele não brinca em serviço. A genialidade do Hannibal não está apenas nos crimes, mas na maneira de como ele manipula as pessoas ao seu redor. Cada conversa é um duelo psicológico. Ele é o tipo de vilão que te faz admirar a inteligência dele e ao mesmo tempo te dá arrepios.
E uma curiosidade interessante é que o Anthony Hopkins ganhou o Oscar de melhor ator com menos de 20 minutos de tela. Isso mostra a força do personagem. Poucos vilões conseguem ter tanto impacto em tão pouco tempo. E o mais incrível é que o Hannibal é referência até hoje para todo vilão inteligente do cinema. He said, I can smell your cunt. I see. I myself cannot. You use Evian skin cream. Chegando no nosso segundo lugar, tem um dos vilões também que são um dos mais brabos aí do cinema, o Bruxo das Trevas, Lord Voldemort. We do not speak his name. Ele nasceu como Tom Riddle, um garoto prodígio em Hogwarts, mas com obsessão por imortalidade e poder. Ele criou o Horcruxes, que é dividir sua alma, colocando ela em diversos objetos aleatórios ou não, para se blindar da morte. Enquanto, claro, ele tinha como objetivo purificar o mundo mágico e eliminar qualquer ser que ele considerasse inferior. O mais impressionante é o medo que ele inspirava. Só de dizer o nome dele já causava um terror. Ralph Fiennes, que o interpretou, disse que até fora do set, quando caracterizado, crianças ficavam assustadas. Esse nível de impacto cultural é realmente bem raro. Caralho, o maluco é brabo. E o topo da lista vai para ninguém menos que ele, Darth Vader. O vilão que se tornou sinônimo do cinema épico. Na minha opinião, o mais brabo de todos. Já falei de 3 vilões aqui que eu gosto pra caramba, mas Darth Vader também tá na top 1. Ele começou como Anakin Skywalker, um Jedi promissor, mas foi seduzido pelo lado sombrio da força. Ele se tornou o braço direito do Imperador, espalhando medo e dominando a galáxia. Exato, mas o que faz o Darth Vader ser tão memorável é a complexidade dele. Ele é cruel e implacável, mas ainda tem conflitos internos, principalmente em relação ao filho dele, o Luke. Essa dualidade faz dele mais do que um vilão comum. E tem uma curiosidade que até que é interessante. A voz do Darth Vader é do icônico James Earl Jones, enquanto o corpo é de David Prowse. A cena "Eu Sou Seu Pai" é uma das maiores reviravoltas da história do cinema. E nisso, ele foi considerado um dos maiores vilões de todos os tempos. E não é pra menos, né? É impossível não se impressionar. O que todos esses vilões têm em comum é que, de alguma forma, eles mudaram o cinema para sempre. Seja pelo medo, pelo impacto emocional ou pela construção de mundos inteiros. Eles são personagens que transcenderam a tela. A gente ama odiar cada um deles. E no fundo a gente sabe, sem um vilão não existe o herói. E sem esses antagonistas, talvez o cinema não tivesse dado tantas histórias inesquecíveis, né? Exatamente, agora é a sua vez. Qual desses vilões é o seu preferido? Ou será que a gente esqueceu de algum que merecia estar no top 5? O meu preferido dessa lista, com certeza, é o Sr. Lord Voldemort. Então, comenta aqui embaixo, deixa o like se você curtiu o vídeo e não se esquece de se inscrever no canal, porque assim como esses vilões, nós também queremos marcar presença e voltar sempre com mais listas épicas para vocês. Até mais, pessoal. Um beijo, viu?